Outra questão que vem muito tem a ver com o facto do bebê adoecer frequentemente. Ainda no outro dia uma mãe dizia, mal começou a creche e o bebê tinha ido pela primeira vez e já estava doente, já estava constipado e já estava com isso tudo. Ora, esta doença, que não é uma doença, este sintoma, isto é um sintoma, ele revela precisamente esta separação. E reparem, as crianças quando estão na creche ou no infantário, qual é o tipo de doenças que eles têm? São as constipações, são as bronquiolites, são esses sintomas que têm a ver muitas vezes com o nariz a escorrer, com a garganta, com os pulmões, não é? Então, isso são sintomas de um conflito interno, um conflito de separação. E os pulmões também estão muito tosse, estão muito associados à tristeza, não é? Então, o abandono e a tristeza é aquilo que eles mais sentem. Choro, dificuldade a dormir e o sistema imunológico fica mais fraco porque houve a separação, logo eles contraem mais doenças, não é? Aqui também gostaria de fazer um parênteses que isto é um tema que não vou abordar hoje, mas que a criança até aos 3 anos, por si só, ela não adoece. O que é que isto significa? Ela, quando apresenta algum sintoma, esse sintoma é algo que está no inconsciente dos pais, porque quando nós estamos aqui a falar do bebê que vai para a creche e que sente a ferida da separação, a mãe também sente. Essa dor da separação, essa ferida da separação, ela volta a ser vivenciada pela mãe também, e muitas vezes também pelo pai, não é? Mas sobretudo pela mãe, ainda por cima quando está a amamentar, essa ferida da separação, ela volta a ser vivenciada pela mãe, ela é ativada pela mãe. Se a mãe e o pai, mas volto a referir, a mãe é a figura mais importante nesta fase. Se a mãe tomar consciência, e consciência é tudo o que vai fazer diferença nestes momentos. Se a mãe tomar consciência, se olhar para si e perceber que aquilo que o seu bebê lhe está a trazer, lhe está a mostrar, é dela, e trabalhar isso nela, o bebê também faz uma adaptação muito melhor. Porque apesar dele sentir essa dor, essa ferida, a partir do momento que a mãe começa a trabalhar nela, a criança já não tem necessidade, digamos assim, de a mostrar. Então, o trabalho, por isso que eu estava a dizer, o desafio é para o bebê, mas é muito para os pais também. E quanto mais mal resolvidos estiverem os pais com as suas crianças, mais difícil é a adaptação dos seus filhos. E aqui eu quero referir que eles não têm que se adaptar.
Porque na última live eu falei, não vamos exigir que a criança encaixe em algo que não faz sentido. Então, não é que a criança se tenha que adaptar, é que a criança começa-lhe a doer menos. Então, é claro que isto, o bebê ou a criança acaba por ultrapassar, passado umas semanas, outros passado uns meses, outros passado uns dias, vão deixar de chorar, vão começar a dormir melhor, as coisas vão entrando numa harmonia, mas em muitas situações isso não acontece, isso vai se prolongar por muito tempo e há muitas crianças, mesmo bebés, a baterem muito o pé para não ficarem na escola. Então, isso é um sinal muito importante de alerta para olharem a situação. Porque pode ser alguma coisa que não esteja bem na escola e que ele também está a trazer isso, ou é realmente uma incapacidade da criança, uma imaturidade da criança ainda, o que é perfeitamente normal, de se adaptar a algo para o qual ele não está ainda preparado. E o problema é que nós nos habituamos a não respeitar essas questões. Os pais têm que ir trabalhar e ele tem que ficar na escola, na creche ou no infantário. Esta é a verdade, não é? Tem que o deixar lá. Tanto que alguns pais me perguntam, Lina, mas deixo-o a chorar, deixo-o mesmo a chorar, deixo-o lá e deixo-o a chorar. Nunca é uma boa opção, não é? Enfim, então, como eu estava a dizer, significa que com o tempo as coisas podem harmonizar, mas a criança ultrapassa, entre aspas, deixou de apresentar estes sintomas, embora muitos depois fiquem a apresentar sistematicamente os sintomas de doença, enfim, de sempre constipados, sempre com o nariz a pingar, sempre com os problemas nos pulmões, etc. Isso é um sintoma que deve ser muito atentamente visto, mas alguns passa depois. Então, muitas vezes o que é que aconteceu? Colocou-se toda essa emoção, tudo isso, porque muitas vezes ultrapassar significa meter-se para debaixo do tapete, não é? Como nós já fizemos isso tantas vezes e continuamos muitas vezes a fazer. Então, só que o colocar para debaixo do tapete, um dia mais tarde vai aparecer, não é? E pode aparecer de várias formas. Uma das formas que aparece muitas vezes é a formação das nossas crenças. E as nossas crenças, adultos hoje, não é? Elas têm muito a ver com aquilo que nós vivenciamos na nossa infância e, sobretudo, nos primeiros meses de vida. Então, a crença nada mais é do que o nosso inconsciente, do que está no nosso inconsciente, das verdades que nós guardamos e que estão no inconsciente. Claro que elas vão sair de forma que nós não temos consciência, por isso é que é do inconsciente.
não nos apercebemos delas. Então, pode vir e vem, na maior parte das vezes, na forma da ferida do sentimento de abandono, de não merecimento, de não ser amado e de escassez, não é? Isto porque tem por trás a questão de se a minha mãe quer tudo para mim, porque para o bebê a única pessoa que existe é a mãe, então ela é como se fosse Deus. Se a minha mãe quer tudo para mim, não me abandonou, me deixou na creche ou me deixou com alguém, então eu não posso confiar em ninguém. Esta vida, este mundo não é um lugar onde eu queira estar, não me sinto merecedor. E daqui é que resultam muitas das questões que ainda nós, hoje adultos, estamos a trabalhar. Então, o não confiar na vida, o não ser merecedor e que a vida é um lugar difícil, de sofrimento. E reparem se não é isso que hoje trazemos muitos e que andamos aqui a trabalhar essas questões. Se calhar muitos de vocês que estão aí a ouvir também ficaram nas creches ou nos infantários. Eu por acaso não fiquei na creche porque na minha altura não havia creches, ou se havia era para meia dúzia de pessoas. Não havia essa questão. Isso começou a surgir um pouquinho mais tarde e com a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho começou a surgir esta necessidade de cada vez haver mais lugares onde deixar as crianças. E reparem que o que é que isto depois trouxe, não é? Então, a mãe, o facto da mãe ir trabalhar e ter que deixar o seu bebê ou a sua criança com alguém ou numa escola, e se formos ver, muitas vezes estamos a trabalhar para pagar a escola, porque as creches e as escolas são caríssimas e as escolas públicas não dão resposta a todas as necessidades, não é? Então, agora perdi-me aqui um bocadinho, eu começo aqui a falar. Ou seja, entregamos os nossos filhos para serem educados por outras pessoas. Então, isto é algo que não faz muito sentido, ou não faz sentido nenhum, que é a mãe ir trabalhar para o filho ser educado depois por outra pessoa. Então, os nossos filhos, e era o que eu estava a dizer, muitos de vós que estão aí, provavelmente não foram educados pelas mães. Fomos educados por outras pessoas. E isto tem estado a surtir marcas aqui muito importantes na humanidade, não é? Que é daquilo que nós andamos praticamente a trabalhar, que são estas questões ainda hoje. Então, os pais deixaram de ser os educadores. E hoje eu bato muito por essa questão. É importante que os pais sejam os educadores dos filhos. Só que há muitos aspectos que nós precisamos de desformatar, desprogramar, que é esta forma como nós vemos a vida hoje em dia, que é o programa que trazemos, que é casar, ter filhos, deixar na escola para ir trabalhar,
o trabalhar praticamente para pagar as contas e para pagar a creche e para pagar isso, as crianças a serem educadas por outras pessoas, e estamos, no fundo, a trazer seres a este mundo para depois ficarem afastados dos pais.